Olá, amigo, olá, irmão, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês para lermos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre a criação, quando todas as coisas começaram a existir a partir da palavra de Deus. O livro de Gênesis, ele se divide em duas partes. A primeira, do capítulo 1 até o 11, ele vem falando sobre a criação, de como Deus criou todas as coisas, como as coisas passaram a existir, como Deus criou Adão e Eva. Vai até Noé, do dilúvio, e termina com a Torre de Babel. E a segunda parte vem falando sobre os patriarcas hebreus, Abraão, Isaque e Jacó, seus 12 filhos, o qual gerou também as 12 tribos de Israel, terminando com a história de José do Egito. Mas eu quero ler aqui o verso 1 de Gênesis, Gênesis que significa princípio, em hebraico Bereshit, e diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui Deus abre a sua boca e as coisas começam a acontecer. Aqui Deus começa a organizar o caos. A terra ela era vazia, era sem forma. E ele faz separação entre luz e trevas. Ele cria a relva, ele cria os animais, ele cria os céus e a terra, ele cria o homem através da sua palavra. E ele começa a organizar toda essa beleza que os nossos olhos podem contemplar. Eu estou debaixo aqui de uma belíssima árvore criada por Deus. Ela fez parte dessa criação, assim como eu e você. E exatamente no capítulo 1, verso 26, nós vamos ler sobre a criação do homem. E olha aqui como que aconteceu. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aqui Deus cria o homem. E é interessante vocês perceberem que esse versículo está pluralizado. Deus ele não criou o homem sozinho. Cá no capítulo 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo ele estava com Deus. Percebe? No Bereshit, Jesus também ele estava presente na criação. E ele fez parte da criação do homem, quando possivelmente dá para imaginar a cena. Eles abaixaram, fizeram o homem do pó da terra, faz aquele barro, com todo o amor, a própria imagem. E o barro ele sopra o fôlego de vida naquela narina. E aquele homem ele passa a ser uma alma vivente. Só reforçando que, ao contrário do que dizem por aí, não existe alma fora do corpo. A alma é a própria vida, é o fôlego de Deus. Quando o homem morre, esse fôlego volta para Deus e o corpo ele volta para a terra, se tornando pó. E Deus assim ele cria o homem. E diz para o homem, Adão,
significa homem em hebraico, Adão. Você agora vai colocar nome em todas as coisas, em todos os animais. E era um costume interessante Deus passear pelo jardim todas as tardes que ele havia criado. Chega um momento que Deus olha para Adão e pensa assim: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma auxiliadora. E Deus cria a mulher, fazendo com que Adão pegue num sono pesado. E ele tira ali das suas costelas e ele forma a mulher. Ele tira do meio de Adão, da costela, representando que a mulher não deveria ficar na sola dos pés do homem, mas também ela não deveria ultrapassar acima da sua cabeça, mas que juntos tivessem uma só atitude, uma só forma de pensar. Ali foi instituído também um casamento heterossexual. Deus cria este casal e diz: agora vocês vão encher a terra. A intenção de Deus era dar a vida eterna para o casal, que enchendo a terra não existiria morte, o homem teria a vida eterna, vivendo num paraíso criado por Deus. Mas para isso o homem precisava passar por um teste. E Deus coloca a árvore da vida no meio do jardim e também coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E fala para eles: de todas as árvores vocês poderão comer, mas desta árvore do conhecimento vocês não poderão comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Houve um momento em que o casal, eles se distanciam um do outro. Satanás, usando o animal, uma serpente, ele seduz a mulher, ele engana a mulher. E a mulher, ela come do fruto que Deus havia proibido que eles comessem. Mas o que me chama a atenção nessa história, está narrada aqui nessa narrativa que Moisés relata, é que essa mulher, ela oferece para o homem o fruto. E o homem, Adão, ele não se esboça nem um pouco de esforço para obedecer a Deus. Denota que Eva, ela foi tentada, mas Adão, ele não foi tentado. Ele escolheu servir a mulher e desobedecer a Deus. Aqui também surge o livre-arbítrio e Deus respeita a minha decisão, a sua decisão. Assim como Deus aceitou a decisão de Adão e Eva lá no Éden, hoje as decisões que nós tomamos pode representar uma perda muito grande no futuro. Nossos primeiros pais perderam a oportunidade, com a desobediência, com aquela escolha, de viver uma vida eterna. Jardim maravilhoso, e com a decisão que eles tomaram, todos nós sentimos. A morte ele representava, através do pecado, é a vida que hoje nós estamos levando. A natureza também ela sentiu. Os animais que eram domésticos ficaram selvagens. Carnívoros passaram a se alimentar uns dos outros. E a partir daí, todas as coisas ruins passaram a acontecer com a raça humana. Ficou a pergunta se Adão não tivesse decidido comer daquele fruto que Eva lhe ofereceu, bem, o
que aconteceria? Eva escolheu, mas Adão não. A Bíblia não nos dá a resposta para isso. Mas Deus imediatamente, Ele proveu o resgate de sua criatura, dando uma nova oportunidade. Quando ele passeia ali pelo jardim, ele percebe que o homem estava escondendo da sua presença. E quando nós escondemos da presença de Deus, quando nós afastamos da presença de Deus, todas as coisas podem acontecer. O homem fica sozinho. Nós estamos só quando nos afastamos de Deus. E Deus faz uma pergunta: por que vocês estão escondendo? E o homem lhe responde: nós estamos nus. E quem disse que vocês estão nus, Adão? Ali deu para perceber que o próprio Deus percebeu que eles haviam desobedecido e comido daquele fruto proibido. Eles não haviam passado no teste da obediência para que recebessem a vida eterna. Acabaram sendo expulsos do Éden. Só que o amor de Deus, a misericórdia dele, naquele exato momento, eles haviam feito roupas de folha. E Deus vai e aparece com pele de um animal e faz a roupa para ele. Nós vamos analisar agora esse contexto. Para que Deus aparecesse com pele, algum animal, ele foi sacrificado. E se esse animal foi sacrificado, sangue foi vertido, ali Deus decidiu que para que o homem fosse remido do pecado, o filho dele teria que vir aqui nesta terra e derramar o sangue dele por mim e por vocês. Ali no Éden, naquele exato momento, Deus já proveu o resgate da humanidade. A Bíblia fala que como cordeiro mudo, Jesus foi levado ao matadouro, sofreu dor, não reclamou, porque ele sabia que a única forma de resgatar era pagar o preço com a morte, subindo ali na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Esse foi o preço do resgate. Jesus, ele morre na cruz do Calvário. E o amor de Deus, a misericórdia dele, ele coloca anjos na porta do Éden para evitar que o homem ele retorne e comesse da árvore da vida também. E aí a coisa complicava. Porque se o homem ele comesse da árvore da vida, a morte já não ia ter poder sobre ele. A raça humana. A Bíblia fala que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em meio a tanto sofrimento, o pecado fez uma devastação total com a raça humana. Tantas pessoas que sofrem doenças, câncer terminal, pessoas que estão condenadas à morte. Você imagina se essas pessoas não tivessem a morte para esse tipo de pessoas é um alívio. A morte muitas vezes é um alívio para tanto sofrimento, e Deus fez isso ali no Éden, evitando com que eles comessem da árvore da vida que estava bem no meio do jardim. Mas ele proveu essa vida eterna de outra forma, enviando o filho dele a morrer por mim e por você. E através de Jesus nós somos resgatados. O apóstolo Paulo diz: filho, não pequeis, mas se você pecar, lembre que você tem um advogado no céu. O sangue de Jesus, ele não foi vertido em vão. Ele nos comprou, o preço foi pago, alto, e através dele nós podemos nos reconciliar com Deus. É a oportunidade que nós temos, que o homem tem, de chegar até o Pai, é através do Filho.
Deus possa abençoar a sua vida e lembrar desse sacrifício que o Filho Deus fez por mim e por você. Ele esteve presente na criação, ele acompanha a minha vida, a sua vida, ele sabe tudo aquilo que nós passamos, o sofrimento que nós enfrentamos, que não é mole, ele conhece, ele passou tudo aquilo que nós passamos aqui nessa terra. A diferença é que ele não cedeu à tentação, ele venceu. E essa vitória nos torna também vitoriosos. Diante de Cristo Jesus, nós podemos chegar até o Pai. Que Elohim te abençoe.